Não tem como a gente fugir, né, do tema do momento, né? E hoje eu queria dar continuidade nas reflexões sobre, né? Mas aqui tentando dar, enfim, falar um pouco sobre a grande dificuldade, o grande dilema que o dono de restaurante está vivendo ou vai viver, né? Eu estou falando vai viver porque em Portugal eles já viveram, já passaram dessa fase, né? No Brasil eu não estou ouvindo falar muito sobre isso. Eu vi os primeiros, alguns gestores já tomando algumas decisões que, ao meu ver, são direcionadas por esse outra forma de ver o problema. Nós temos duas formas de ver o problema, né? Eu julgo que nós temos um negócio, né? Existe um tripé de interesses, né? Que é o interesse do cliente, certo? Em lá ter acesso ao teu serviço, ao teu produto, né? No nosso caso, ter uma experiência, né? Ter um momento de lazer, de entretenimento com a família, com os amigos, etc. Ou de se alimentar, né? O cara tá ali no trabalho, ele precisa ir ali para é uma opção para ele comer, enfim. Existe o interesse, né, do sócio, né, que é o interesse financeiro, o negócio tem que dar dinheiro, né? E existe o interesse das pessoas que trabalham no negócio, certo? São os colaboradores, né? Que também precisam, né? A gente olha pouco para eles muitas vezes, mas eles precisam ter seus interesses satisfeitos, né? E muitas vezes o interesse não é só ganhar o salário, né? Ganhar o salário, ele ter ele ter a possibilidade de sonhar, de crescer, se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, né? Enfim. Então esse é o nosso mundo, né? Nós temos o nosso negócio tem que satisfazer esse tripé, ok? Qual é o nosso dilema atual, né? Nós temos um interesse muito forte sendo quebrado, o do cliente nesse momento, né? Aqui eu vou trazer um pouco a experiência de Portugal. O do cliente, o nosso setor, ele não é uma necessidade básica, né? Embora a gente queira falar que é, né? Aqui já se entendeu que não, ficou muito claro. As primeiras determinações, né, do governo foi quando se viu que o problema ia se agravar, né, e está muito claro, todos os sinais demonstram que o Brasil está caminhando para o mesmo cenário. Mas aqui, talvez por estarmos mais próximos, né? Eu tenho a Itália aqui do lado, eu tenho a França, eu tenho a Espanha, né? Não sei se por ver, né? Embora hoje com a TV todo mundo está vendo o que está acontecendo, a primeira ordem do governo foi, pô, fecha o restaurante, 30%, né? Hoje talvez saia aí a norma para fechar 100%, né? Porque não é uma necessidade básica. A necessidade básica é as pessoas irem ao hospital, irem à farmácia, irem ao mercado para comprar comida para comer em casa, certo? Então, nosso negócio, sob o ponto de vista do cliente, não é, certo, fundamental. Embora a gente queira, de alguma maneira, transformar, não é, ok? A consequência pode ser que impacte também as pessoas, como num cenário mais amplo, né? Mas olhando em termos de prioridade, não é a principal prioridade. O segundo interesse é o financeiro, né? Esse aqui, né, ele tem um impacto, né? Esse sim tem impacto nos clientes, mas de uma maneira, quando eu olho o sistema lá na frente, né? Porque o teu restaurante parar, ele vai parar com que o fornecedor de alimentos não tenha, sobretudo pequeno produtor rural ali, ele não tenha para quem vender, né? Então ele vai ter um problema social ali, enfim, certo? O problema ele se alastra, mas é mais longo prazo, né? Sobre o financeiro, eu gostaria até de detalhar um pouco, né, o que acontece com um restaurante, né, em um mês fechado, né, para que você tenha uma visão numérica disso. Eu tenho recebido muitos questionamentos porque os clientes, por não conhecer, os clientes não, as pessoas, né, os donos de restaurante, por não conhecerem os próprios números, eles nem mesmo sabem qual é o cenário deles, né? Mas em linhas gerais, se você tem um restaurante ou um negócio gastronômico, eu vou usar um faturamento de 100 mil reais como base, tá? Mas depois você vai ver que vai ser fácil a gente estimar o que é caso o seu restaurante faturasse 200, 50 ou 25 mil, tá? Um restaurante fatura 100 mil reais, ele tem mais ou menos uma margem de contribuição de 50%. Aqui eu vou falar de linhas gerais, tá? Ele geralmente tem uma margem de lucro de 7%.
né? Eu vou arredondar para 10%. Então, o que que eu concluo aqui? Eu concluo que um restaurante tem um custo fixo de 40 mil reais. Um restaurante que fatura 100 mil reais tem um custo fixo de 40 mil reais. Você parar de faturar 100%, né? Se um mês você não tem receita nenhuma, vamos ao extremo, aí você pode fazer uma conta, não, minha demanda caiu em 50%, em 30%, para você ver a ordem de grandeza. 100%, fechei as portas, eu preciso de 40 mil reais para pagar os custos fixos. Esse é o teu problema, certo? O teu restaurante fatura 50 mil, o teu problema é metade disso, 20 mil. O teu restaurante fatura 25 mil, o problema cai ainda mais, certo? Então, esse é o teu problema, tá? Em linhas gerais. É lógico que aqui já é aqui já trava a nossa mente para a gente olhar para o próximo interesse, que são as pessoas. Porque quando a gente olha para isso, o que que a gente pensa, né? Qual é a linha de raciocínio que foi a linha de raciocínio inicial dos donos de restaurante do Brasil, de Portugal, que eu vejo que é a linha de raciocínio da maior parte dos donos de restaurante hoje, certo? Ainda no Brasil. Mas, de novo, isso pode mudar muito rápido, aqui mudou de um dia para o outro, né? Eu vou me debater, né? A demanda praticamente não vai existir mais, mas eu vou fazer de tudo para trazer, né, mais demanda, eu vou trabalhar com inteligência, eu vou delivery, etc, 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 para salvar, né, essa parte financeira, porque eu entendo que salvando essa parte financeira, eu estou fazendo bem para as pessoas que trabalham no meu negócio, que não vão perder emprego, etc, etc, etc. Essa é uma linha de raciocínio, né? Aqui em Portugal, essa foi a primeira linha de raciocínio, ok? Porque, de novo, quando a gente faz essas contas, a gente vê claramente que mais de 60%, 70% dos restaurantes não tem essa capacidade financeira de sobrepor esse obstáculo de 40 mil reais, né? Ainda mais sem contar com o apoio do governo, certo? Enfim. Lembrando, né, que para piorar o nosso cenário, nós ainda antecipamos crédito, né? Então, geralmente cartão de crédito. Então, além de tudo, ainda tem um capital de giro que está embolado ali no meio, que vai prejudicar ainda mais o meu cenário. Mas essa é uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio, né, vamos lá, o teu funcionário, certo? O teu colaborador, ele mora, né, geralmente numa periferia, né? Ele mora muitas vezes com a família, né? Às vezes até mora com os pais, né? Tem filhos, geralmente as famílias moram todas juntas, ou tem muita proximidade social. Ele sai de casa, né? Aí pega um transporte público cheio de gente, né? Aí ele chega no teu restaurante, tem contato com várias pessoas, se teu restaurante estiver cheio, muitas pessoas, né? Então eu estou trabalhando para encher meu restaurante e isso pode ser um problema para as pessoas que trabalham comigo, um problema potencializado, né? Inclusive, enfim, vamos continuar aqui, depois eu vou dar um exemplo prático. O que né, isso traz como consequência? Né? Você está expondo a pessoa, né, que tem um interesse no teu negócio ao risco de contaminar e contaminar a própria família, mais pessoas. Olha o dilema que nós vivemos aqui, né? Não quebrar o negócio, certo? Que vai trazer como consequência ele não ter o salário, né? E o outro você expor a tua equipe ao risco. O que é melhor aqui? Eu não tenho essa resposta, certo? Mas eu vou dar um exemplo. Uma cliente minha, ela no sábado, ela me reportou: meu restaurante está lotado. No sábado que ainda não havia a determinação de delimitar os 30%, certo? A gente trabalhou para conseguir encher o restaurante, encheu, né? No entanto, ela disse que não conseguiu dormir aquele dia, porque a equipe dela estava exposta ao risco, né? No outro dia, certo? Nós entramos num consenso e decidimos fechar o restaurante, né? A gente estava dando naquele cenário, né? Eu não quero aqui direcionar para você tomar a decisão, vai por esse caminho ou não, né? Nós entendemos que era melhor proteger as pessoas. E isso aqui em Portugal virou um consenso, né? O que está na frente? A saúde das pessoas hoje, né? A saúde física, né? E o risco que coloca a sociedade como um todo, porque aqui a percepção de que o problema do vírus é crítico é muito grande, porque
a gente vê claramente, né, e a gente consegue perceber que o sistema, né, não é pela gravidade da doença em si, é a consequência que isso traz, o caos, né, no cenário é hospitalar. Né? Se você não tem leitos de UTI, começa a ter idosos indo lá para o hospital que não vão ser atendidos, olha a consequência disso. Será que não é melhor? A gente vai ter prejuízo de 40 mil reais, isso daí a gente vê depois, né? Então a gente está até contando com o apoio do governo nesse sentido, né? A prioridade agora é a saúde, né? Isso tem sido a leitura do empresário. Vamos se proteger antes de tudo. Financeiramente a gente não sabe, certo? Porque é o que eu falei, 60% das empresas vão fechar, vai ser todo mundo mandando embora, então ou tem um apoio governamental, infelizmente isso não está na nossa mão. O que está na nossa mão seria tentar fazer de tudo para lotar o restaurante. No entanto, eu tenho esse contraponto, né, que é a visão do impacto que eu estou trazendo para a minha própria equipe. Eu tô fazendo bem de fato, né, quando eu encho o meu restaurante ou não. Então eu julgo que esse é o maior dilema aí da vida de um gestor, dono de restaurante, né, da história, eu diria. Né? Qual interesse ele vem primeiro, certo? Então aqui o gestor ter coragem, né, muitas vezes não é em trabalhar de toda maneira para encher o restaurante dele, ter gás para levantar, para continuar. Isso é uma linha de raciocínio, né? A outra linha de raciocínio é ele ter coragem de fechar as portas, certo? É muito corajoso também, certo? Enfim, eu queria trazer esse outro ponto de vista. Eu não quero aqui falar qual é o caminho que está correto, eu quero que você reflita, né, para você tomar a sua decisão. O impacto financeiro está aí, né, sem ajuda governamental, né, se o cenário se agravar no Brasil. Então eu vou trazer aqui sem o apoio governamental em Portugal, porque eu não sei o que vai virar o Brasil. Mas na minha visão, né, você pode até fazer aquela continha que eu fiz, né, do restaurante de fatura 100 mil, tem um custo fixo de 40 mil, então esse seria o prejuízo dele caso fechasse no mês. Né? Lógico que a gente não vai ter esse prejuízo, a gente vai negociar com o fornecedor X, a gente vai negociar o aluguel, a gente vai parar de pagar o tal coisa, etc. Para quando voltar, né, tomara que volte rápido, porque senão aí sim o fôlego vai diminuindo, né? A gente, antes até disso, né, aqui é o que a gente trabalhou, né, quando a gente viu esse cenário de, pô, é bem provável que vai ter que fechar, né, tomou a decisão que vai fechar mesmo, a gente rodou 2, 3, 4 dias, né, para eliminar o nosso estoque, né, a gente eliminou todo o estoque de produto e matéria-prima, todo não, né, o que deu para a gente eliminar, não compramos mais nada, então ali salvou-se algum capital de giro para a gente conseguir enfim, mitigar, né, minimizar o impacto lá do exemplo do 40 mil. Né? Então, com estoque nesse exemplo, eu salvaria algo em torno de 10 mil, alguma coisa assim. Né? Aí não pagando aluguel, não pagando imposto, não pagando sei lá o que, eu consigo mitigar, né, esse problema. A equipe, eu tenho que arcar. Né? A equipe eu mando para casa, pago ali o salário dela, esperando o suporte do governo para o próximo salário. Né? Enfim, aí linhas de crédito que vão vir, né, para quando a gente voltar, a gente retomar, né? Então tem ações aí, né, que podem mitigar esse impacto. Né? Outro tipo de ação, alguns restaurantes estão vendendo vouchers, né, com desconto de X%, né, para quando, né, vamos fechar a porta, vamos só vender o voucher para a sociedade, quem puder ajudar, para quando o restaurante voltar, você ter um desconto para ir lá no restaurante, né? Uma ajuda aí da sociedade como um todo, né? Que eu vejo como uma boa opção, né? Porque, enfim, né? Algumas pessoas que financeiramente não vão ser impactadas, funcionários públicos, a princípio não, né? Etc., podem colaborar, né? com o mercado. Enfim, certo? Tá aí o dilema, né? A gente tem que decidir qual caminho tomar, né? Aqui em Portugal eu julgo que quem tomou a decisão, de novo, é tudo muito rápido, né? Então o meu medo é chegar a isso no Brasil de uma maneira muito rápida e você não ter parado para refletir, né?
não ter feito a continha pensando em também fechar. E se fechar, o que eu faria, certo? Eu vi ontem uns 3 ou 4 restaurantes e grupos de restaurantes importantes no Brasil que já decidiram fechar as portas, né? Você está preparado para uma decisão abrupta que pode vir a qualquer momento. Aqui foi assim, né? Tava tudo funcionando normalmente, né? Com uma retração de demanda, mas um restaurante era 17, outro era menos 5, outro era 10, certo? Tinha uma retração de demanda, mas não era nada grave, certo? Comparado ao ano passado, né? E do dia para a noite, né, a notícia que eu vejo que essa onda está chegando no Brasil mais rápido até do que eu imaginava, do dia para a noite se determinou fechar em 30% dos restaurantes, né? Primeiro encerraram as aulas, né? No outro dia a praia estava lotada, então foi um choque, né? E calhou de ter sol no outro dia, no inverno as praias lotaram, os alunos de férias foi todo mundo para a praia, né? E isso foi um tapa na sociedade. Aí no outro dia, restaurantes sobram em 30%. Isso pode chegar de uma hora para outra, né? E teu restaurante faturar, eu ia até fazer essa conta lá atrás. Se o teu restaurante tem uma retração de demanda de 50%, o prejuízo que era de 40 vira de 20, certo? Se é de 30, enfim, né? O teu problema já está aí, né? Um restaurante que perde 40 e perde 20, o problema é quase igual, né? Entre aspas, né? Mas o que eu digo é que financeiramente já é o colapso, né? Enfim, fica aí o dilema aí, né, para você refletir, né, voltando ao caminho de Portugal, veio muito rápido, né, foi 30% e hoje talvez saia a determinação que tem que fechar 100%, porque naquela visão do tripé de interesses, o cliente, isso não é uma necessidade básica para ele, embora a gente queira fazer com que seja, ela não é, né. É uma necessidade, se a gente analisar aqui, indo mais para a teoria, pirâmide de Maslow, né? Isso não é, certo? A necessidade básica é ele comer, né? Ter o abrigo primeiro, depois ter segurança, certo? Então, até olhando para isso, né? As nossas equipes, a gente refletindo, antes dele ter dinheiro, ele tem que ter saúde, né? Olha o tamanho do dilema, o tamanho da dificuldade aí do gestor aí tomar decisão, tá? Eu quis trazer esse outro ponto de vista. E caso você queira de alguma maneira discutir comigo, conversar comigo, enfim, eu estou aberto aqui para a gente conversar, ok? Um forte abraço, força aí nesse momento difícil. Eu sei que tem sido dias que a gente não está conseguindo dormir, dias turbulentos, né? Pensando como vai ser, é o fim do mundo ou não, né? Enfim, mas essa hora é importante a racionalidade, certo? Tomar uma decisão pautada, né? E se o pior cenário acontecer, a gente não vai baixar a cabeça, a gente vai refletir sobre, inclusive o vídeo que eu gravei ontem, que eu postei no YouTube, né, vai refletir sobre o que eu vou fazer para quando retornar o meu negócio, retornar mais sólido. Por que eu não tinha um mês de saldo de caixa na minha empresa? Né? O que me fez ser tão frágil? Pô, é minha margem de lucro? Eu vou agora aproveitar essa oportunidade para desenvolver o meu modelo de gestão. Eu não vou ficar em casa chorando, né? Eu vou ficar em casa estudando, implantando as práticas, desenvolvendo um manual de atendimento, organizando os meus números. Eu vou continuar trabalhando para quando voltar, eu vou estar muito mais forte, certo? Tudo aquilo que eu deixei de fazer por viver o ciclo do urgente, eu vou fazer agora. Enfim, eu não vou abaixar a cabeça, né? Que é uma outra linha de raciocínio. O que é hoje a coragem de um empresário? É ele seguir ele lutando para conseguir as vendas, para não ter o problema, o impacto financeiro das famílias que trabalham ali com ele, dele também, para aquele negócio não morrer, ou tomar coragem de fechar, proteger a saúde das pessoas, e trabalhar, né, e ter coragem, mesmo nesse cenário difícil, conseguir levantar a cabeça, desenvolver os processos mesmo que a casa esteja fechada, que é o que a gente vai fazer aqui em Portugal, para quando voltar a gente voltar muito mais forte, ter uma margem de lucro maior e assim, né, ter um negócio mais seguro para uma próxima crise, né? Tomara que não venha, né, nada mais na mesma proporção dessa, mas as crises a gente sabe que vêm e vão. Então é isso, um forte abraço, né? Qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço, até a próxima.